Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez agradecer a todos que têm acompanhado aí nossos debates, têm mandado alguma mensagem para a gente através do privado, da nossa página no Facebook ou lá no Twitter. Peço a vocês que compartilhem aí as nossas ideias, compartilhem sempre nossos vídeos. Nosso canal não tem monetização. Não se esqueça de dar um likezinho, que é aquele sinalzinho de positivo lá, ao terminar de assistir o vídeo, e faça seus comentários. A gente está aqui sempre disposto a discutir, a debater, é evidente que buscando sempre a questão lógica, a questão sensata, independente de ideologia partidária. Então essa semana praticamente finalizando, e nós não temos notícias muito boas, infelizmente, com relação à saúde. Eu estou aqui com os dados. Hoje a Bahia tem 15.966 casos confirmados de Covid. São 9.873 casos só em Salvador. 570 mortes no estado da Bahia. E Salvador lidera como a capital do que mais tem... lidera como a cidade que mais tem casos de Covid dentro do estado. São 390 mortes. O Brasil, mais uma vez, bateu o recorde. Em 24 horas foram 1.156 mortos, totalizando aí 26.417. E nós somos um dos países que menos testa. São apenas 4,1 testes para cada grupo de 1.000 pessoas. Então nós estamos ali na casa dos 10 países que menos fazem teste com relação à Covid. E hoje já temos mais de 350 mil pessoas infectadas. No ranking dos países que tem o maior índice de infectados, nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos. E Suécia já não estamos equiparados a eles, já que a gente só testa 4 em cada 1.000. E, como sempre, o governo com o mesmo discurso de que tem de reabrir, tem de voltar as pessoas à dita normalidade, porque senão a economia vai quebrar e o mercado não pode parar. Na verdade, eu canso de dizer isso. O discurso do presidente é um discurso neoliberal, é um discurso ao qual busca atender às necessidades do mercado financeiro, à necessidade dos empresários. Em momento nenhum ele está preocupado com a vida dessas pessoas, ou aquelas que já morreram, ou aqueles que estão infectados em hospitais. Em algumas capitais do Brasil, o índice de ocupação nas UTIs já estão quase que no seu limite total. O secretário de saúde do município, do estado, Fábio Vilas Boas, e o prefeito Assemineto, diz que aqui, se não houver uma compreensão da população e uma aderência maior ao isolamento social, a gente pode correr o risco de um colapso nas vagas destinadas ao tratamento do Covid, agora na primeira ou segunda semana de junho, onde o problema não é só o Covid, tem o Covid e tem outras doenças. Por exemplo, nós já batemos um recorde de casos de Zika, dengue e chikungunya, que a Bahia registrou um aumento de 780%, segundo informações que nós colhemos junto aos órgãos oficiais. E a gente não pode deixar de falar da postura, vamos dizer assim, nada ortodoxa do presidente da República, que inclusive hoje o Datafolha, junto com Folha de São Paulo, publicou uma pesquisa onde eles têm apenas 27% de aprovação entre aqueles que acreditam que seu governo é ótimo ou bom. Então eu tenho escutado e tenho lido algumas coisas nas redes sociais, e algo que me chamou a atenção, e eu comungo desse pensamento, é que hoje defender o governo de Jair Bolsonaro,
da forma que a gente está vendo ser conduzido o afronte ao Congresso Nacional, o afronte ao STF, a falta de respeito, não é uma questão de ideologia política, é uma questão de falta de caráter. Então eu parto também desse pressuposto. E com base também na linha do presidente, parece que o senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, como a gente chama lá de PGR, parece que a PGR virou a extensão da casa do presidente, virou a extensão, um puxadinho, como muitos analistas têm dito aí, inclusive o pessoal do 247 falou muito bem isso, tem sido puxadinho da presidência da República. O Aras pediu ao Supremo para que suspendesse as ações de investigação e depoimento contra as fake news. Pelo que me consta, isso não deveria ser papel da PGR. A PGR deveria ser um órgão de fiscalização independente, neutro, mas não é o que está parecendo. Parece que a PGR hoje simplesmente ela ocupa o papel que deveria ser da Advocacia Geral da União, que deve defender o presidente, a AGU, mas parece que quem faz isso hoje é justamente a PGR através da figura de seu Augusto Aras. Tanto é que já durante essa semana eles tiveram encontros e deixam uma suspeita, né? Porque você tem um Procurador-Geral da República do Ministério Público que deveria ser isento, imparcial, que deveria julgar as coisas pertinentes ao presidente e que, na verdade, parece que comunga da mesma cartilha do presidente. Então, a gente fica geralmente com uma pulga atrás da orelha. Com base também nisso, o ministro da Justiça tomou o papel de defensor também do ministro da Educação, aquele cidadão que parece que de educação entende o mesmo que você entende de política internacional e que eu entendo de beisebol, pedindo justamente que haja um habeas corpus para que ele não seja preso por causa das declarações que ele tem dado, principalmente a declaração que ele disse durante aquela dita reunião, que parecia mais uma outra coisa, onde ele falou que colocaria todos esses vagabundos na cadeia e começaria pelo Supremo. Então já estão pedindo um habeas corpus aí para evitar que ele seja preso. E justamente o presidente da República, que se elegeu à base de fake news, onde há uma investigação a nível federal solicitado principalmente pelos partidos de oposição e por parte do Ministério Público, sobre o gabinete do ódio. Pessoas que promovem injúria, difamação e mentiras falsas para todos aqueles que são contra a postura, muitas vezes inconsequente, do presidente. E o Ministério Público, ao menos na figura do Aras, deveria ser imparcial com relação a isso, ser independente, deveria estar cobrando justamente essa fiscalização, está pedindo justamente para que haja a suspensão dessa investigação, que chega a ser estranho, né? Aí eu pergunto qual a intenção do Aras em pedir justamente aquilo que já está sendo investigado desde 2018, no período das eleições. Alguma coisa justamente há. E o presidente disse, abre aspas, querem acabar com a mídia que eu tenho a meu favor. Eu não sei se a gente pode chamar isso de mídia, né? Eu vejo isso como disse hoje o ex-senador da República, Aloysio Lago, que é uma quadrilha organizada ao mesmo proferido pelo um dos seus correligionários, no caso do presidente, o Major Olímpio, que é uma quadrilha organizada e que está muitas vezes, que está ou deverá estar usando dinheiro público para se manter e para promover justamente esses ataques ao STF, ao Congresso e às instituições assim por si constituídas. E ontem, em uma transmissão nas suas redes sociais, o presidente da República
disse que o Augusto Aras poderia vir a ser um dos seus indicados, caso surgisse uma nova vaga para a Suprema Corte. É uma afirmação que deixa muita coisa a se analisar, deixa muitas interrogações, porque você tem um Augusto Aras que deveria ter um papel isento, um papel completamente distanciado da presidência, hoje defendendo posições pautadas pelo presidente, um Augusto Aras que parece que é muito mais partidário ao presidente do que as suas devidas obrigações, e agora tem essa conversa do presidente que, se surgir uma terceira vaga no STF, que ele vai poder indicar dois, um agora em novembro e outro em julho, ele vai indicar justamente o Augusto Aras. Será que é justamente para poder garantir ao presidente essa troca de favor, que o Aras não vai denunciá-lo com relação aos crimes que ele cometeu durante a reunião e que ele vem cometendo durante esse tempo todo? Isso cabe uma análise por parte dos juristas, que tem muito mais entendimento na área do que eu, mas que deixa uma suspeita do que é que está por vir ou que pode vir a acontecer no nosso país. E como sempre, um presidente que gosta de criar balbúrdia e não faz o seu papel, ele hoje disse que ele é contra o exame da Ordem dos Advogados do Brasil para que as pessoas pudessem atuar. Você veja a loucura que nós estamos vivendo. Além de uma crise sanitária sem precedentes, uma crise econômica, temos uma crise política e temos uma pessoa completamente desqualificada, despreparada para assumir a posição que está. O que é que Bolsonaro entende de educação? Porque de política ele não entende nada, de economia menos ainda. Tanto é que até hoje ele utiliza, quando se pergunta alguma coisa sobre economia, pergunta lá no Poço Ipiranga se referindo ao Paulo Guedes. Você vê o nível de pessoa que nós colocamos para ser presidente desse país. Que viramos piada, chacota internacional, uma verdadeira vergonha. E aí ele hoje solta mais essa pérola. Ele ataca constantemente as instituições constituídas, Congresso, STF, e ninguém tem coragem de fazer absolutamente nada. O Aras faz cara de paisagem. E agora com essa provável ou suposta troca de favores, não estou aqui acusando ninguém, mas que Bolsonaro sinaliza que pode colocar o Aras como um dos indicados a ser ministro da Suprema Corte, vamos e convenhamos, né? Não é algo muito comum, principalmente quando ele se quer indicar a uma pessoa que deveria ser isenta, que deveria ser imparcial e que, tecnicamente, é responsável para acusá-lo ou não com relação aos crimes cometidos e apresentados naquela reunião. E para reforçar o caldo, o presidente nomeou nessa última semana mais 15 militares para o seu governo, principalmente do Exército, da Marinha e agora da Polícia Militar. Para a FUNASA mesmo, por indicação do PSD, que é um dos partidos do Centrão, foi indicado Giovanni Gomes dos Santos. Então, para vocês terem ideia, o que a pasta FUNASA tem para gastar com ações de combate a endemias, voltada à parte da saúde, são 3 bilhões e 100 milhões de reais. Então, a época do toma lá da cá está cada vez mais forte, cada vez maior, e o governo que disse que não ia fazer isso é o que mais está fazendo. Cabe agora àqueles que conseguem pensar por si só, que conseguem ler nas entrelinhas, tentar discutir o que nós estamos denunciando o tempo todo, não só eu, mas qualquer pessoa em sã consciência tem visto que nós temos uma pessoa desqualificada, que não tem condições técnicas de estar aí,
que infelizmente foi eleito na base da mentira, utilizando fake news para desqualificar seus concorrentes, e que ainda tem um percentual de, sei lá, de ideologia partidária abraçado por alguns, segundo diz órgãos de pesquisa, de 27%. Na minha concepção, todos os crimes que ele cometeu, se fosse um procurador talvez isento, não estou aqui denegrindo ou diminuindo a competência ou as qualificações do Augusto Aras, pelo contrário. A gente sabe que ele está lá porque tem condições, mas que deixa uma suspeição de uma pessoa que está investigando e que vai denunciar ou não o presidente da República ser indicado ou ter o seu nome cogitado para assumir uma das vagas da Suprema Corte, se assim surgir mais uma outra vaga daqui até o final do governo do Jair Bolsonaro. Então, a gente analisa mais ou menos o que é esse governo, é só prestar atenção. Além de ele ter um crime organizado com relação a essas fake news que disparam mentiras à torta e à direita, teve vários empresários que teve seus celulares e notebooks apreendidos. Nós temos também a questão da interferência também no judiciário, porque na Polícia Federal, segundo a delação do Moro, ele já tentou interferir. Então, nós estamos, como eu canso de dizer, à deriva, num barco furado, sem governo, embaixo de uma mega tempestade. E mais uma vez eu peço a vocês, se puderem, fiquem em casa, se cuidem da sua família, porque infelizmente, na situação que nós estamos, segundo dizem que o pico da pandemia, ao menos aqui para o Brasil, vai ser agora entre junho e julho. Então, para que a gente não possa chegar a situações de mais de 100 mil mortos, como já tem os Estados Unidos. Um abraço a todos e não esqueça de compartilhar nossos vídeos e dar um likezinho no final de assistir os mesmos. Obrigado. Isso acontece quando toda a chuva cai ao mesmo tempo. Isso acontece quando todos os carros saem ao mesmo tempo. O que você acha que vai acontecer se todo mundo tiver o coronavírus ao mesmo tempo?